Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para dar continuidade aos estudos da nossa disciplina de Programação 2. Espero que todos vocês tenham estudado bastante o conteúdo de nossa última aula e que estejam preparados e concentrados para a nossa próxima aula, que vai começar agora. Hoje vamos dar continuidade nos nossos estudos rumo à programação eficiente e falaremos sobre os métodos de ordenação, que nada mais são do que algoritmos que utilizamos para ordenar valores dentro de vetores e matrizes. Tá vendo como foi importante aprender vetores e matrizes antes? Aproveita então para repetir. Quem não estudar cada um dos conteúdos vai ter dificuldade mais à frente, pois um conteúdo vai dependendo do outro. Por isso, temos uma sequência de estudos a qual devemos respeitar. Se vocês pegarem firme, tudo dará certo. Em diversas ocasiões, dentro da programação, utilizamos listas ou temos grandes conjuntos de dados e precisamos ordená-los. O que significa ordená-los? Significa colocá-los em um modelo de organização, conhecido para facilitar o reconhecimento dos dados. Mas qual a vantagem disso dentro da programação? Organizar os dados que vamos trabalhar é muito importante para facilitar o processo de pesquisa dentro deles. É mais fácil achar algo dentro de uma casa organizada ou bagunçada. Nesse sentido, precisamos ordenar e temos duas maneiras possíveis de ordenar os valores dentro de um determinado conjunto de dados. Do mais baixo para o mais alto, também chamada de ordenação crescente, ou ainda do mais alto para o mais baixo, que podemos chamar de ordenação decrescente. Essas são as duas formas de organização que podemos aplicar aos dados. Os métodos de ordenação ainda podem ser classificados pelo modo como procedem à ordenação. Os métodos de ordenação interna podem ser utilizados quando o arquivo a ser ordenado cabe inteiramente dentro da memória principal. Neste método, qualquer registro pode ser acessado a qualquer momento, o que faz com que o seu processamento seja rápido. Na ordenação externa, o arquivo a ser ordenado não cabe dentro da memória principal do processador. Então, no meio da ordenação externa, os registros devem ser acessados sequencialmente ou em grandes blocos da memória secundária, o que gera um custo de processamento relativamente maior do que quando utilizamos a ordenação interna. Sem esse tipo de ordenação, as pesquisas que frequentemente realizamos em conjuntos de dados seriam muito difíceis e demoradas. Basicamente, o que teríamos que fazer seria posicionar um marcador no primeiro item do conjunto de dados e ir comparando cada um dos elementos do conjunto com o valor procurado. Para conjuntos de dados pequenos, essa pode ser uma solução viável e talvez seja a mais utilizada. Mas para conjuntos de dados um pouco maiores, esse método passa a consumir um tempo excessivo e indesejado de processamento. Para aprimorar a experiência da pesquisa, nestes casos, o melhor é ordenar o conjunto de dados para somente então começar as pesquisas. Assim, reduzimos o custo, que é pesquisar em conjuntos de dados desordenados. Você pode estar pensando agora: mas a ordenação também não consome um tempo de processamento? A resposta, obviamente, é sim. Toda e qualquer instrução executada em um computador utiliza dos recursos do processador. Mas neste caso, devemos considerar que o processo de ordenação é realizado apenas uma única vez durante a inicialização do sistema, e à medida que vão sendo acrescentados muitos novos elementos dentro da lista que se está trabalhando. O tempo de ordenação é para listas a partir de tamanho médio. É sempre muito menor comparado ao tempo de processamento que é gasto quando se realiza pesquisas em bases de dados desordenadas. Sendo assim, já podemos inferir que para dados a partir de tamanho médio, sempre vale a pena ordenar. Existem diversos algoritmos amplamente utilizados para ordenação de dados. Podemos destacar principalmente os seguintes: Bubble Sort, também conhecido como o método da bolha; o Select Sort, que é o método de ordenação por seleção; o Shell Sort, que ordena através da divisão e inserção; e o Quick Sort, que trabalha com ordenação por divisão e conquista. O Bubble Sort, também chamado de método da bolha,
é um método de ordenação de listas que ordena através da seleção e troca. É um dos métodos mais simples, mas dentre todos os métodos simples, é o mais eficaz. É adequado apenas para arquivos pequenos, pois por ser um método extremamente simples, realiza muitas comparações e trocas, o que resulta em um grande custo de processamento para grandes conjuntos de dados. O método da bolha funciona da seguinte forma: o algoritmo percorre o vetor várias vezes e durante cada uma das passagens ele irá comparar os valores 2 a 2. E caso estejam desordenados, o algoritmo realizará a troca da posição desses valores, deixando-os ordenados em relação um ao outro. Esses procedimentos serão repetidos para cada uma das posições do vetor, até que o elemento de maior valor seja levado para a última posição. Temos que ressaltar que o custo do algoritmo da bolha é proporcional ao número de execuções de comparações executadas. Sendo que, no melhor caso, o algoritmo executa n² dividido por 2 operações relevantes, onde n representa o número de elementos do vetor, sendo que o melhor caso é aquele que o vetor já está completamente ordenado. Portanto, o número de comparações é o mínimo, somente o necessário para verificar que o vetor já está ordenado. No pior caso, são feitas 2n² operações no vetor. Este método recebeu o nome de bolha, que fazendo analogia com as bolhas, pois nesses métodos os dados de menor valor sempre são colocados acima dos demais, o que seria parecido com a densidade das bolhas, pois as pequenas sempre sobem mais alto. O método da bolha pode ser melhorado com algumas alterações. Sempre que todo o vetor for percorrido e não for realizada alterações de posições, o método pode ser encerrado, pois os dados estarão completamente ordenados, mas é considerado o método mais ineficiente entre os métodos simples. O algoritmo select-sort, também um dos métodos que mais consomem processamento e tempo, e assim também não é adequado para ser utilizado em grandes quantidades de dados. Este método trabalha selecionando um elemento como o primeiro da lista. No início de sua execução, é realizada uma pesquisa dentro dos dados, para encontrar o valor mínimo dentro do conjunto, e este valor é então posicionado no primeiro lugar da lista. A pesquisa, então, prossegue procurando o segundo elemento de valor menor, que obviamente deverá ser maior que o mínimo e menor que o selecionado. O exemplo no slide a seguir mostra um exemplo de funcionamento do algoritmo de seleção. Este exemplo hipotético, para demonstrar o funcionamento do método de ordenação de seleção, uma das desvantagens deste método é que o fato de o conjunto já estar ordenado não ajuda em nada o número de comparações. O número de comparações continua o mesmo. O método de ordenação por inserção é o mais eficiente e rápido entre os métodos considerados básicos, que são os métodos de seleção e bolha. O funcionamento deste algoritmo consiste em ordenar os dados, utilizando um subconjunto de dados já ordenado, obtido no seu início, e a cada novo passo acrescentamos a este subconjunto mais um elemento, até que seja inserido o último elemento do conjunto, fazendo assim com que ele se torne ordenado. Inicialmente, considera-se o primeiro elemento do conjunto como se ele estivesse ordenado, que será a partir de então considerado o subconjunto ordenado inicial. Agora, o elemento imediatamente superior ao subconjunto ordenado, no exemplo do slide, corresponde ao 3, que deve ser copiado para uma outra variável. Após copiá-lo, percorremos o subconjunto a partir do último elemento para o primeiro, pois assim poderemos encontrar a posição correta do valor que estamos comparando e que está em uma outra variável auxiliar dentro do conjunto. E assim se repete até que todos os elementos estejam ordenados. O método basicamente trabalha movendo um número elevado de elementos, uma posição para a direita,
sendo que os elementos à esquerda do índice concorrente estão ordenados para não necessariamente na sua posição final, podendo ainda sofrerem deslocamentos à direita para dar lugar a elementos menores encontrados posteriormente. O Shell Sort é um algoritmo de ordenação sofisticado que pode ser considerado uma versão melhorada do algoritmo de inserção, diferenciando-se apenas por criar divisões dos dados e então executar a inserção nesses conjuntos obtidos. O Shell Sort não é um algoritmo de dificuldade média de compreensão e implementação. Foi criado por Donald Shell em 1959, baseado na ideia de dividir um grande conjunto de dados em conjuntos menores, e então ordenando-os e assim sucessivamente, até que se obtenha um único vetor praticamente ordenado, e então trabalhar em cima dele, concluindo o processo de ordenação, pois assim seria mais prático e rápido. O algoritmo de Shell Sort, analisado separadamente, não realiza o processo de ordenação, mas aumenta a eficiência em relação ao método de ordenação por inserção puro. Analisando seu funcionamento, veremos que realmente sua proposta é eficiente. O Shell Sort opera baseado em uma variável, que é chamada de incremento de sequência, ou incremento de Shell, que é definida por H, e ao longo de toda a execução do algoritmo é decrementada até chegar no valor 1. O uso do incremento de Shell faz com que o algoritmo compare elementos distantes dentro de um vetor, ao invés de comparar elementos adjacentes. O seu processo de ordenação é realizado em vários passos. Realizando o incremento na variável H, selecionamos apenas os valores que estão em elementos distantes um do outro, e aí então ordenamos esses elementos com o algoritmo de inserção. Também existe a possibilidade de, nesta fase, utilizarmos um outro método, como bolha ou seleção. Em cada uma das fases de incremento do H, ordenamos somente aqueles valores que foram selecionados. No slide, podemos verificar que quando o valor de H era 4, comparamos o elemento da posição 1, que é a letra O, com o elemento da posição 1 mais H, que é correspondente ao elemento da posição 5, que é a letra N. Comparando a letra N com a letra O, sabemos que a letra N vem primeiro no alfabeto do que a letra O. Então, trocamos o elemento de posição. Ainda no H4, comparamos o elemento da posição 2, letra A, com o elemento da posição 6, letra R, e os trocamos. Para o H de valor 2, comparamos D com o N e os trocamos. A com a letra E e os mantemos como estão. D com o e os mantemos como estão. E com R e os mantemos também como estão. Quando o H finalmente é 1, rodamos o algoritmo de inserção, que acaba de ordenar todos os elementos. A grande dificuldade em lidar com esse método é que não existe uma fórmula para definirmos o número de saltos que devemos dar para tornar o algoritmo mais eficiente para cada caso. Mas a opção para arquivos pequenos e médios até aproximadamente 10.000 itens e pode ser considerado aceitável para conjuntos maiores do que isso. O Heap Sort é um algoritmo criado por John Williams em 1964. Mesmo tendo a mesma eficiência que o Quicksort no caso médio, o Heap Sort acaba sendo mais lento que algumas boas implementações do Quicksort. Porém, se compararmos o pior caso do Quicksort e o Heap Sort apresenta um resultado melhor. O Heap Sort faz uso da abordagem proposta pelo algoritmo de seleção, que pesquisa entre os N elementos o que precede todos os outros N1 elementos. Para realizar a ordenação em ordem crescente, o Heap Sort põe o maior elemento no final do array e o segundo maior antes dele, e assim por diante. O Heap Sort começa do final do array, pesquisando os maiores elementos,
enquanto o método de seleção começa do início do array, pesquisando os menores elementos. Para armazenar sua ordenação, o heap sort utiliza um heap, que nada mais é do que uma árvore binária, com as seguintes propriedades. O valor de cada nó não pode ser menor que os valores armazenados em cada um de seus filhos. Se perguntarmos por que usar um heap é importante, se perguntarmos qual o maior elemento do vetor, podemos responder instantaneamente. O maior elemento do vetor que está na posição 1 é o que está na posição 1. Se o valor da posição for alterado, o heap pode ser restabelecido muito rapidamente. A operação de refazer o heap não demora mais do que log de n. Podemos ver, através do slide, a representação do heap e de como ele funciona. Como a regra do heap é de que não se pode ter filhos maiores que os pais, analisamos cada nó da rede. Comparamos o 12 com 1. Como 12 é maior do que o 1, o valor 12 deve ficar acima na árvore. Em seguida, comparamos o 15 com o 6 e também os trocamos de lugar. Além do desenho do heap em forma de árvore, podemos ver logo abaixo de cada uma das árvores como seria a representação de cada uma delas dentro dos vetores. O método Quicksort é o algoritmo de ordenação mais rápido que se tem conhecimento para diversas situações consideradas, sendo provavelmente o mais utilizado de todos os algoritmos disponíveis. O algoritmo foi inventado por C.A.R. Howard por volta de 1960, quando visitava a Universidade de Moscou. O algoritmo foi publicado somente em 1962, após uma série de aprimoramentos. Embora seja amplamente utilizado, devido à sua eficiência para a ordenação de grandes conjuntos de dados, permanece sendo mais complicado de compreender e implementar. A ideia básica do Quicksort, assim como o Shell Sort, é de dividir para conquistar. Sendo assim, realiza partições no conjunto de dados em dois conjuntos menores. Divididos, os conjuntos estes são ordenados separadamente e os resultados dos pequenos conjuntos ordenados são combinados para produzir a solução do problema. A parte mais complicada do método de Quicksort se refere à divisão da partição. Deve-se dividir o vetor na forma, separando alguns itens à esquerda e outros à direita, através da escolha arbitrária de um item que podemos chamar de pivô do nosso vetor. De tal forma que, ao final, o vetor A estará particionado em uma parte à esquerda, com chaves menores ou iguais a x, e uma parte à direita, com chaves maiores ou iguais a x. O algoritmo funciona com a escolha arbitrária de um item do vetor e coloca este valor em x, para mostrar que este é o elemento pivô. Percorre o vetor a partir da esquerda até que um item A na posição i seja menor do que x, seja encontrado. Dessa maneira, percorre o vetor a partir da direita até que um item A na posição j seja maior do que x, seja encontrado no caso. Como os itens A na posição i e A na posição j não estão na ordem correta no vetor final, eles devem ser trocados. Continua o processo até que os índices i e j se cruzem em algum ponto do vetor. Uma característica interessante do Quicksort é a sua ineficiência para arquivos já ordenados, quando a escolha do pivô é inadequada. Por exemplo, a escolha sistemática dos extremos de um arquivo já ordenado leva ao seu pior caso. O pior caso pode ser evitado através de pequenas modificações no programa. Podemos fazer algumas observações finais sobre os algoritmos estudados. O Quicksort é o mais rápido para todos os tamanhos aleatórios experimentados. A relação heap-sort comparado ao Quicksort se mantém constante para todos os tamanhos, sendo o heap-sort mais lento que o Quicksort. A relação Shell Sort comparado com o Quicksort aumenta à medida que o número de elementos aumenta, ou seja,
quicksort se mantém eficiente, enquanto o shellsort piora de desempenho. O método de inserção é o mais rápido para qualquer tamanho, se os elementos estão ordenados. Ele é o mais lento para qualquer tamanho, se os elementos estão em ordem decrescente e se deseja ordená-los de maneira crescente. O shellsort e o quicksort é bastante sensível à ordenação crescente ou decrescente da entrada. O heapsort praticamente não é sensível à ordenação da entrada. O método de seleção é vantajoso quanto ao número de movimentos de registros. Deve ser usado para arquivos com registros muito grandes, desde que o tamanho do arquivo não exceda 1000 elementos. É um método a ser escolhido para a maioria das aplicações, por ser muito eficiente para arquivos de tamanho moderado. Mesmo para arquivos grandes, o método é cerca de apenas 2 vezes mais lento do que o quicksort. Sua implementação é simples e geralmente resulta em um programa pequeno. Quando encontra um arquivo parcialmente ordenado, também trabalha menos. Quicksort é o algoritmo mais eficiente que existe para uma grande variedade de situações. Pode ser implementado de maneira recursiva, o que demanda uma memória adicional. O principal cuidado a ser tomado é com relação à escolha do pivô. A escolha do elemento do meio do arranjo melhora muito o desempenho quando o arquivo está totalmente ou parcialmente ordenado. Apesar de o heapsort ser cerca de 2 vezes mais lento do que o quicksort, não necessita de nenhuma memória adicional. Aplicações que não podem tolerar eventuais variações no tempo esperado de execução devem usar o heapsort, pois é o algoritmo mais constante em termos de tempo de execução. Há uma outra característica importante para abordarmos, que deixei para o final, para que já tivéssemos noção de como os métodos de ordenação funcionam, para podermos entender. E essa característica é a estabilidade ou não dos métodos. Dizemos que o método de ordenação é estável se a ordem inicial dos itens a serem ordenados, das chaves iguais, não se altera durante a ordenação. Alguns dos métodos de ordenação mais eficientes não são estáveis. No entanto, podemos forçar a estabilidade de alguns desses métodos com pequenas mudanças em seus códigos. Podemos, por exemplo, criar índices para controle da ordem dos elementos iguais, para que possamos mantê-los sempre de acordo com a ordem inicial. Dos algoritmos que estudamos, são naturalmente estáveis o método da bolha e de inserção. Os demais métodos necessitam de adaptação para adquirirem esta característica. Apesar de alguns compiladores oferecerem em suas bibliotecas recursos prontos para ordenação e pesquisa em listas e outros, é importante que vocês conheçam os métodos de ordenação existentes, pois isso contribui para a formação profissional de vocês. Assim, se vocês estiverem utilizando um compilador que não possui esses recursos, poderão criá-los a partir do que foi explicado nesta aula. Pessoal, gostaria de agradecer a paciência e a companhia de vocês. Espero que tenha sido produtivo para vocês, que vocês possam ter aberto a mente de vocês mais um pouco para os conceitos de ordenação. Viram que os vetores e matrizes a partir de agora estão em tudo? Novamente, gostaria de que vocês comparecessem ao nosso fórum sobre o assunto desta aula.